Boa noite! Como a gente diz lá em Minas, é um prazer desgraçado estar com vocês. E faço parte do conselho e é uma alegria muito grande ver vocês iniciando o curso, ver vocês na sua primeira semana. E nossa oração é que Deus os abençoe. Tem muita gente por trás, muita gente séria, muita gente boa. Eu tenho servido a esse seminário e tem sido um privilégio trabalhar com a direção. E eu posso garantir para vocês que o trabalho que vem sendo feito é um trabalho sério, é um trabalho de dependência de Deus e fidelidade às Escrituras. Então, desfrutem e façam valer a pena. Amém. Irmãos, eu estou aqui para introduzir o pastor Carlos. Além de motorista do preletor dessa noite, eu também tenho a graça e o privilégio de conviver com o pastor Carlos nos últimos 36 anos. Não lembro. O pastor Carlos me batizou, então ele é meio responsável por muitas das... Eu costumo dizer que para as pessoas, olha, o pastor Carlos me batizou, então se alguém para culpar, a culpa é ele. Mas o que eu queria dizer para vocês é que esses 36 anos que a gente... onde ele se tornou amigo da nossa família, uma referência, aquele irmão mais velho, que espiritualmente nos tem ajudado como família ao longo de todo esse tempo. Eu trabalhei 35 anos no setor privado e o pastor Carlos sempre foi uma referência para nós, alguém que sempre nos trouxe para a terra, né, na dependência de Deus. Após exercer um ministério, ele vai contar muito das histórias, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, que ao longo das histórias do pastor Carlos, que vocês vão ouvir, são 28 anos de ministério pastoral, e após esses 28 anos, mais 15 anos de ministério missionário no campo. E ele vai contar bastante dessas histórias para vocês, mas fundamentalmente, eu quero que vocês saiam daqui essa noite vibrando com aquilo que Deus tem feito na vida e no ministério através da vida do pastor Carlos. Que Deus possa abençoar vocês nessa noite, com histórias maravilhosas daquilo que Deus tem feito na vida e através da vida desses irmãos. O pastor Carlos atua atualmente em Moçambique e eu vou orar agora por ele e ele vai depois nos dar o privilégio de poder falar aí para nós. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Bondoso Deus, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor Deus, primeiro para Te agradecer por todos esses irmãos que estão aqui presentes, pelo privilégio que todos eles têm, Senhor Deus, de poderem participar desse curso que tem sido oferecido com tanto esmero, excelência, carinho em todos os detalhes. E eu peço pela vida de cada um deles, para que durante essa semana e durante todo o curso, Senhor Deus, com perseverança, o Senhor os abençoe e os guie e os dirija, Senhor Deus, para que o Senhor seja exaltado em todo o tempo no ministério de cada um daqueles que estão aqui conosco. Peço uma bênção especial agora para o pastor Carlos, que ele nos dirija, Senhor Deus, através de suas histórias, através do seu compartilhar, sempre levando, Senhor, nos levando a honrar ao Teu nome, a honrar o Teu Filho Jesus Cristo, Senhor Deus, é no nome dele que nós oramos. Amém. Graça e paz, irmãos. Toda vez que eu venho a São José, eu me lembro do ano de 1975, muitos de vocês não eram nem nascidos, geralmente é assim que velho fala, né? Eu vim para cá estudar na ETEP, porque eu desejava ser piloto. E foi aqui, em São José dos Campos, onde eu estudei por 2 anos. Começamos um grupo de estudo bíblico na ETEP,
e eu me vi muito mais empolgado com o grupo de estudo bíblico do que com as matérias de física, matemática, troço chato a beça. E Deus deixou claro o seu chamado para mim. E foi muito importante que foi aqui, longe dos meus pais, porque meu pai é pastor, meu avô é pastor, mas quem chama não é meu pai nem meu avô, é Deus. E Deus, longe de casa, me chamou. Terminei o colegial, fui para o seminário Palavra da Vida, fiz 5 anos ali e tive meu primeiro ministério implantando uma igreja em Campinas, Igreja Evangélica Congregacional, lá em Campinas. Depois de 8 anos, vim para Atibaia e fui o pastor da Igreja Evangélica Congregacional Atibaiense por 20 anos. Ali em Atibaia nós tínhamos a nossa visão missionária e entendimos que o nosso confins da terra eram os países de fala portuguesa. E a África tem 5 países de fala portuguesa, certo? O primeiro é Angola, depois Moçambique, agora começa a ficar difícil. O terceiro é Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Orávamos, já tínhamos enviado um irmão missionário para Portugal e uma outra pessoa da nossa equipe ministerial falou, acho que Deus está me chamando para Portugal, para a África. Então falou, tá bom, e eu fui visitar, perguntando para Deus se era para ele ir, e eu fui como pastor enviador. Nunca faça isso, porque a vítima pode ser você. E foi o privilégio de Deus. Nós visitamos, conversamos em Angola um tempo, em Moçambique outro tempo, voltamos, oramos e Deus respondeu claramente para todos nós, não é para ele ir. E não é uma resposta tão divina quanto sim. Continuamos a trabalhar quando Deus começou a mexer no meu coração. Por que você não vai? Estava na mesma igreja como pastor principal daquela igreja, a coisa estava indo bem, minhas filhas estavam fazendo universidade, eu tenho 3 filhas, quando então entendemos, talvez Deus esteja nos chamando. Conversei com a minha esposa, ela disse sim, conversei com as minhas filhas, se é de Deus, vamos. Com a liderança, pastor, não vai ser fácil, mas se Deus está nisso, nós estamos juntos, voltamos e daí então entendemos que era Deus nos chamando para ir para Moçambique. Sem briga, sem... Inexplicável. Dou graças a Deus por isso. Deixei então o ministério de pastor principal da nossa igreja no dia 31 de dezembro de 2007. Em 2008, 1º de janeiro, me tornei um dos missionários da igreja. Treinamento, preparo, e em 21 de setembro de 2009, nós desembarcamos em Maputo, capital de Moçambique. Minha esposa, eu e 4 malas. Começar do zero. Aqui eu era pastor, professor externo, já por 22 anos, no Seminário Bíblico Palavra da Vida, e em outros seminários também. Lá não era ninguém. Eu pensei que eu ia emburrecer. Porque Moçambique é um país de 30 milhões de habitantes, 50% analfabetos, 30% da população apenas tem energia elétrica. É um país pobre. Não é isso que você está pensando. Piora. Bem mais pobre. O que eu vou aprender? Já sei tudo. Totalmente enganado. Deus, na sua paciência e bondade, foi me ensinando e me mostrando que eu não sabia. Eu não sabia que não era para eu trazer as questões que tinha aqui no Brasil, porque as questões lá eram outras. A essência do ensino, sim, é a mesma, mas a maneira de ensinar é outra.
O africano pensa diferente. O africano é muito mais oriental. Eu me senti no Antigo Testamento. E aí eu tive que aprender como ensinar. Todas as minhas ilustrações eram ilustrações ocidentais. Todas as minhas aplicações eram daqui, nenhuma de lá. Estava conversando hoje com o Paulo, às vezes a gente fala assim, você precisa amar sua esposa. Qual foi a última vez que você levou sua esposa ao restaurante? Eu vou falar para moçambicano levar a esposa em restaurante? Ele não tem dinheiro para comer. Mas essa ilustração sai com uma facilidade. E eu acho que é talvez a única forma de eu mostrar amor. Não. Papai é o jeito deles falarem, Senhor, qual foi a última vez que você falou para sua esposa, por favor? Obrigado. Eu gosto de você. Só isso já faz uma diferença enorme. Mas levou 3, 4 anos para a gente aprender isso. A minha pedagogia foi esticada, a minha didática foi esticada. Outros assuntos vieram para a minha teologia. Por exemplo, os irmãos já discutiram na igreja sobre se deve pagar o dote ou não quando você casa? Está vendo? Não é uma questão de vocês, mas é uma questão em Moçambique. Porque lá se paga o lobolo pela noiva. E há uma discussão se deve pagar ou não, porque muito da cerimônia do lobolo tem que dar uma oferta também para os antepassados. Então, aí a coisa já vira espiritual. E quando se converte alguém que tem 2, 3 esposas? Esposas, não amantes, esposas. Já tive em celebrações, tal, e o aniversariante fala assim, eu gostaria de apresentar meu tio, esse aqui meu tio, primeira esposa dele, a segunda esposa dele, os filhos, os meus primos, ok, muito prazer. A gente ouve, lê a respeito, agora você convive com isso. E aí, o que você vai fazer? Então, irmãos, a gente foi esticada. Eu fui esticado para ver que o mundo não tem somente a nossa perspectiva, a nossa forma de pensar. Nós pensamos muito em certo e errado. O africano pensa honra e vergonha, medo e poder. A honra é muito importante para. Como nós brasileiros somos informais. Vocês são uns bando de aluno de teologia e todo mundo de camiseta. Onde já se viu isso, irmãos? Nada. Que falta. Está entendendo a mentalidade do. E aí quem é que tem que mudar? Eu chegar lá e impor a minha forma de ser? Não, eu sou servo deles, não sou para mudar essa. Tem coisa mais importante para mudar. E Deus foi me ensinando, foi me esticando. A relação em Moçambique é uma relação sempre com o poder. Quem é que manda? Então, eu chego perto do poder para ser beneficiado, e assim é com Deus. Se o muçulmano tem 1 mês de jejum, as igrejas evangélicas têm também 1 mês de jejum e oração, geralmente em janeiro, porque eu jejuo e oro em janeiro para Deus, então, me abençoar no resto do ano. Isso é business, isso é obras, isso é troca, isso não é graça. Como é que eu vou ministrar para esse povo? Eles não têm a mínima ideia e modelo do que é amor. Amor sacrificial, eles não sabem o que é isso. Porque o marido não ama a esposa não ama o marido. É uma relação de utilitária, um usa o outro. Os pais não amam os filhos. Eles têm muitos filhos para quê? Para os filhos cuidarem deles na velhice. Para ajudar mais na roça. Difícil, porque Deus amou o mundo de tal, mas não, então Deus me amou, então eu preciso agradá-lo para ele me abençoar. E assim é está muito forte isso neles.
Graça, então, é dificílimo eles entenderem isso. Dificílimo. Aí você vai falar que, olha, tudo indica, com jeito, né? Tudo indica, é provável, muito provável que a Bíblia esteja a ensinar, porque é assim que eles falam, esteja a ensinar que se você nasceu de novo, você nasceu de novo eternamente e pronto. Não, pastor, não pode. Se o meu crente achar que uma vez crente, crente eternamente, eu perco o poder sobre ele. Não. Eu tenho que manter um medo para ele ser fiel à minha igreja. Ó, não afastem. Vida santa, hein? Porque se não tiver vida santa... Então, às vezes a gente pensa, ei, são um bando de armenianos, isso ou aquilo, tudo mais, por razões teológicas. Nada, não é nada de razão teológica. Eles nem sabem o que é isso. É prática. Razões práticas. Aí eu chego e vou dar um estudo, e um estudo todo, e porque lá, armínios, eles nem conhecem esse tal de armínios, mas ele conhece que ele tem que segurar a congregação dele na base do medo. Quando é que você aprende isso? Quando você senta debaixo da árvore e ouve os anciãos e conversa, fala menos e ouve mais. Fala menos e ouve mais. Eu me lembro, num dos primeiros acampamentos, eu fui encher uma câmara de pneu, de caminhão, para uma atividade dos jovens. Fui num posto de gasolina e estava lá o negócio. Cheguei lá e comecei a encher. Lá. Daqui a pouco veio um frentista andando. Chegou para mim, mulungo. Mulungo quer dizer branco na língua xangana, que é o sul. Um dos 33 idiomas que eles têm lá. Português é a língua oficial, mas eles têm o idioma deles. Falou para mim, desculpa, papá, o senhor não pode fazer isso. Primeira reação nossa, ocidental, do brasileiro, talvez fosse olhar onde é que está a placa que está escrito que não tem placa. Mas eu já tinha lido alguma coisa, estudado, falou, desculpe, eu não sabia, eu errei. Muito obrigado do senhor me avisar. Está aqui. Quando eu fiz isso, mudou a fonte de poder e de honra. Eu honrei a ele e dei a ele o poder. E aí eu fiquei quieto. Alguns segundos de silêncio depois, o africano não tem o mínimo problema com silêncio, viu, irmãos? Sabe esse negócio que você está sentindo agora? Que a gente não aguenta? Eles aguentam numa boa. Tem problema. Tem problema. Aí, depois de uns segundos, o frentista falou para mim, mas hoje eu vou deixar o senhor encher essa câmara. Oh, muito obrigado. Notaram? O poder passou para ele. A honra é dele. E agora eu fico em dívida a ele. Ele se sente honrado, porque ele que manda, e manda um estrangeiro, um mulungo, e assim é toda a relação. Pastor, você entra numa igreja, vem gente que carrega a sua Bíblia e traz, você senta numa cadeira principal. Nada de sentar. Aliás, me senti extremamente ofendido. Eu entrei aqui, fui sentar lá atrás. Não se faz assim. Estava à procura de uma cadeira de bispo, alguma coisa assim maior. Tem que aprender. E aprender não significa concordar. Aprender significa entender para poder modificar. Então, eu quero agradecer a Deus pelos 15 anos de aprendizado que temos lá.
Hoje nós temos uma equipe de 8 famílias, trabalhamos no sul de Moçambique, com jovens, acampamentos, evangelização, discipulado, treinamento e tentando fazer alguma coisa aplicável a Moçambique. Não tem nada a ver com a palavra da vida daqui, porque lá é outro país. Acampamento, por exemplo, a gente faz alguns na nossa propriedade, que a gente tem há 4 anos, apesar de estarmos lá há 15, mas a maioria dos nossos acampamentos são acampa-tendas, onde nós vamos, levamos tendas lá nas igrejas, nas cidades longe, e de um lado da igreja as tendas dos rapazes, do outro lado a tenda das moças, o estudo bíblico é na igreja e os jogos é na frente da igreja. Aí você pergunta, e o refeitório, onde é que é? Onde é que é? Embaixo da árvore, cara, que é isso? Cozinha, 3 pedras, lenha, está tudo resolvido. Moçambique tem me ensinado o que é a essência. Essência da fé, essência do trabalho. E cada vez que eu volto para o Brasil, eu percebo que a perfumaria está se tornando cada vez mais relevante. E automaticamente a essência se esvai. E é sobre isso que eu quero conversar com você essa noite. Servir a Cristo significa o quê? Qual é a essência? Qual que é o coração de servir, de ser pastor, de ser líder? Você que veio para fazer esse curso, primeira semana, primeiro dia, o que é básico? O que é essencial? E eu me lembro que quando minha mãe, minha querida mãe que está com Alzheimer, quando minha mãe queria enfatizar alguma coisa, quando ela queria dar importância a alguma coisa, quando ela queria que eu jamais esquecesse algo, ela repetia. E repetia. E repetia. Não vai me esquecer, hein? Ah, se você esquecer. E eu não sei se isso passa de mulher por mulher, porque quando minha esposa agora quer que eu desligue a panela de pressão, sei lá, depois de um certo tempo, e eu não posso esquecer, senão ela explode, ela me fala, me escreve, me manda uma mensagem, repete, repete e repete. Coisas importantes são repetidas. Nós temos nos 4 evangelhos algumas repetições de parábolas, de milagres, de mandamentos, de princípios ensinados por Jesus. Todos muito importantes. Mas quando um princípio, quando uma verdade é repetida em todos os 4 evangelhos, e não o mesmo fato, fatos e ambientes diferentes, este princípio deve ser muito importante. Muito mesmo. Repetições dessa natureza não são muito comuns. E hoje eu quero olhar mais de perto uma dessas repetições. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 10, versículo 39. E eu quero primeiro ver o contexto dessas repetições com vocês. Mateus 10, 39 diz assim. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, tá, irmãos? Estamos começando, né? Às vezes está meio difícil aí. Isso. Gênesis, Êxodo, Malaquias, aí geralmente tem umas folhinhas em branco, Mateus, isso. Mateus 10, 39, quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la. Jesus estava no meio do seu ministério.
a oposição aumentava drasticamente. O tempo era curto. E Jesus, então, convoca os seus apóstolos e, prevendo as dificuldades, ele dá esse princípio de vida. O negócio vai ficar difícil. Então, quem acha a sua vida, perde. Mas quem perde por minha causa, vai achar. Princípio fundamental, princípio paradoxal. Como é que é esse negócio de achar, perde, acha? Princípio fundamental para todo aquele que desejasse seguir e servir ao Senhor Jesus. Isso é Mateus. Vamos para Marcos, capítulo 8. Marcos 8, 35. Jesus viaja com os apóstolos para Cesareia de Filipos. Ali, conta-lhes pela primeira vez que sofreria e morreria em Jerusalém. Os apóstolos ficam assustados. Aí Jesus, diante dos apóstolos e da multidão, acrescenta a esta triste revelação um alerta de que eles também deveriam se preparar e estar dispostos a tomar uma cruz, negar a si mesmos e segui-los. E aí, então, ele conclui. Versículo 35. Aquele que deseja salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer um que perder sua vida por minha causa e do evangelho, a salvará. Lucas 17, 33. No meio de sua viagem final para Jerusalém, para a festa da Páscoa, Jesus é mais uma vez questionado pelos fariseus. E é interessante que no capítulo 17, no versículo 33, Jesus confronta os fariseus com este alerta. Fariseus, quem preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Estamos juntos? 17, 33? Aí, finalmente, chegamos no Evangelho de João. João, capítulo 12. João, capítulo 12. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém tinha acabado de acontecer. A saída triunfal de Jesus para o Calvário iria logo acontecer. É durante esta semana, este intervalo, que alguns gregos curiosos que estavam ali em Jerusalém querem ver o famoso Jesus. E Jesus se encontra com eles e diz, no versículo 25, quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. 4 vezes. 4 vezes. Para 4 grupos diferentes. Em Mateus, aos apóstolos, em Marcos, aos apóstolos e à multidão, em Lucas, para os fariseus, e em João, Jesus fala aos gregos. 4 repetições, porém, para 4 grupos diferentes, 4 circunstâncias diferentes, mas o princípio para todo mundo, para todo tipo de pessoa, foi o mesmo. Isso quer dizer que é também para você e para mim. Quer seguir a Jesus? Quer servir a Jesus? Presta atenção, porque tem uma coisa que é muito importante. Vocês vieram aqui para estudar? Amém.
Graças a Deus. Mas tem um negócio que é muito importante e Jesus quer falar com você essa noite. Estas palavras do Senhor Jesus são palavras intrigantes, duras, difíceis e às vezes completamente sem sentido para nós hoje. Mas elas são palavras vindas do próprio Senhor Jesus, que comunicam, a meu ver, uma verdade central do cristianismo e comunicam o que é a essência do serviço cristão. Então eu diria, o que significa, na essência, seguir e servir a Jesus? O que vocês estão começando a fazer é muito importante. Mas sem isso, não vale nada. Qual é a essência? Qual é o cerne de servir, seguir ao Senhor Jesus? Está aqui. 4 vezes, 4 repetições. Você quer servir ao Senhor Jesus? Ok. Aquele que deseja salvar a sua vida, perde. Quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, ganha, salva. Eu queria sugerir, então, que nesse versículo, ou nesses 4 versículos, tem 3 ideias principais. A primeira delas, servir a Cristo significa um novo estilo de vida. Vocês não vêm aqui para adquirirem apenas um novo conhecimento. O Senhor Jesus está interessado que nós todos cresçamos e desenvolvamos um novo estilo de vida. Por isso que nesses versículos ele faz um jogo de palavras com a palavra vida. É aqui que tudo começa. Quando eu cheguei em Moçambique, a primeira pergunta que o pessoal fazia de lá é: o senhor vai voltar para o Brasil quando? Não. Acabei de chegar. Não, porque a maioria dos missionários brasileiros, depois de uns 2, 3 anos, volta. Eu falei, então, você vai ter que esperar uns 2, 3 anos para ver. Com alegria, estou há 15, mas com tristeza, depois de 2, 3 anos, eu vi que era verdade. E eu percebi que a minha pregação foi mais ouvida e mais respeitada depois que eu passei a viver o teste dos 3 anos. Aquele que deseja salvar a sua vida, diz Jesus, a sua vida material, a sua vida limitada, a sua vida abaixo do sol, a sua vida menor, a sua vida passageira, a sua vida que se apega à sombra da criação, vai perder a vida espiritual. Vai perder a vida ilimitada, vai perder a vida maior, vai perder a vida permanente, vai perder a vida real, vai perder a vida que não é ligada à sombra da criação, mas é ligada à realidade do Criador, vai perder a vida acima do sol. Quem estiver disposto a abrir mão dessa vida, por causa de Jesus e do seu Evangelho, encontrará de fato a verdadeira vida. Quem se dispuser a perder, a se sacrificar, a se envelhecer e às vezes até morrer por causa de Jesus e da sua mensagem, achará um tipo de vida que não se encontra no mercado. Meus amados, aos 65 anos de vida, eu dou o testemunho, nós não temos a opção de não envelhecer.
Nós vamos nos desgastar. Você sempre foi careca assim? Não. Eu não sei porque eu não sei porque eu escolhi o irmão aqui, mas podia ser qualquer. Não, não podia ser, tinha que ser ele. Meus irmãos, nós não temos a opção de não nos gastarmos. Vai gastar. Mas nós temos a opção em que nos gastarmos. Por que você está vindo para cá? Qual que é a sua motivação? Você está querendo fazer teologia para lá no fundo do seu coração, se a gente brincasse de ser sincero, sabe aquela brincadeira desagradável? Se a gente brincasse de ser sincero, exatamente por que você quer fazer teologia? Para ter poder? Grana? Ah, meus amados, existe uma vida que o Senhor Jesus pode, quer nos dar, que não está em nenhum lugar a não ser nele. Só que não dá para chegar até ele e ter essa vida segurando todas essas outras características da vida daqui. Quem acha que achou a vida neste mundo, perdeu a verdadeira vida. Quem perdeu a vida deste mundo por causa de Jesus e do Evangelho, achou a verdadeira vida. Nós nos sacrificamos, nós envelhecemos e às vezes até morremos por causa da empresa. Paulo falou que trabalhou 35 anos, Paulo. Esse meu querido irmão adoeceu por causa das empresas que ele trabalhou. Trabalhou bastante, conheço. E cresceu. Mas envelheceu. Não era assim. Ele não era velho desse jeito. Velho. Desgastado. O mundo corporativo, vamos falar bem a verdade, o mundo corporativo é que nem gente que chupa laranja. Ele chupa, tira tudo de você, depois joga o bagaço fora, gente. Agora, o Senhor Jesus fala assim, vem se desgastar em algo que é eterno, em algo que é capaz de mudar a vida das pessoas, em algo que é capaz de mudar a eternidade, em uma palavra, em um ministério. Vai gastar? Vai. Vai doer? Vai. Mas vai valer a pena. É por isso que você está aqui? Foi muito interessante quando nós chegamos em Moçambique. Eu tinha acabado de comprar uma casa boa, num condomínio lá perto de Atibaia, lá em Atibaia. Num milagre, uma casa, tinha até piscina, gente. Eu acho que era tão boa, por isso que Deus não deixou eu morar nela. Porque eu morei 3 semanas e fui para Moçambique. Hoje eu moro numa casa em Moçambique de 1 quarto. Porque depois de uma certa idade, você começa a descobrir que menos é mais. Sabe, simplifica o negócio, gente. Não, menos. Não precisa ter tudo isso. Não, menos, tira. Essa vida. Achamos que a vida consiste naquilo que a pessoa possui. Lá no fundo, a gente não prega isso, mas a gente acha isso. Eu acho muito interessante que a teologia da prosperidade veio aqui lá nos 80 e tudo mais, e alguns de nós adotamos, outros de nós fomos contra e tudo mais. Depois passou, mas eu olho hoje em dia, poucos continuam pregando a teologia da prosperidade, mas quase todos vivem a teologia da prosperidade. Quem não gosta de conforto? Quem não gosta de coisas? E isso muito sutilmente pode substituir o Senhor Jesus.
Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, diz Lucas 12:15. E se eu perguntasse, nós cremos isto? Muito provavelmente todo mundo dizia, amém. Me mostra. Me mostra. Quando foi a última vez que você pediu para baixar o seu salário? Quando foi a última vez que você falou assim, eu quero menos, não quero mais? Mostra que tipo de vida eu estou investindo, que tipo de vida eu estou querendo. Quem perder, odiar a sua vida, esse estilo de vida no mundo, isso quer dizer que tem que ser uma ação ativa, não apenas reativa, não apenas neutro. Se você não fizer nada, o natural vai ser se apegar a esse mundo, a buscar a abundância de bens. Mas o nosso Senhor diz que a vida do servo não consiste na abundância. Ah, meu amado, vamos aprender a odiar a vida desse mundo para ganhar a vida do outro, se for pelo Evangelho e por Cristo. Servir a Cristo é um novo estilo de vida, não é só uma nova forma de pensar, não é só uma nova linha teológica, não é só uma nova forma de pregar, é um novo estilo de vida. Depois dessa semana, você chega em casa e fala, mulher, está tudo errado, pega metade das panelas, ela não vai entender, explica direitinho, fala, foi um louco lá que veio de Moçambique, falou uns negócios para a gente. Vamos ter coragem de pensar nisso? Novo estilo de vida. Em segundo lugar, servir a Cristo significa ter Deus antes que todos os outros relacionamentos. Qualquer um que perder sua vida por minha causa, a achará. Em outras palavras, existe uma vida eterna, abundante, desafiadora à nossa disposição. E a única forma de nós acharmos esta vida é nos render totalmente, completamente, integralmente a Deus, através do Senhor Jesus. Após crermos em Cristo como seu Salvador, nós precisamos desenvolver um relacionamento com Ele. Eu preciso gostar mais de Deus do que gostar da minha esposa. Você e eu, nós fomos criados para nos realizar nele e não nela. Você espera muito, às vezes, do casamento. Você espera muito, às vezes, dela, coisa que ela não foi feita para te realizar. E vice-versa, tá, esposas? Vice-versa. Vida cristã, serviço cristão, você vai trabalhar numa igreja que seja por causa de Deus. Eu tenho que ir para Moçambique não por causa dos pobres de Moçambique, não porque eles estão perdidos, não porque a minha amada igreja me enviou. Em primeiro lugar, eu tenho que ir por causa de Deus, porque eles vão me frustrar. A minha igreja vai mudar. Em 15 anos muda de pastor, divide, aumenta, entra gente que não me conhece, mas Deus vai estar comigo no vale. Deus vai estar comigo no deserto. Deus vai estar comigo quando todos os outros faltarem. A vida abundante que Cristo quer nos dar, meus queridos, está primeiramente nele. Eu preciso gostar de Deus antes de gostar, e aqui eu vou falar uma heresia, me desculpe, Franklin, mas eu preciso gostar mais de Deus do que de Jonathan Edwards, apesar de eu gostar muito do Jonathan, de qualquer outro teólogo que tem livro aí. Porque foi o Deus Filho que morreu na cruz por você e por mim, meu querido. Eu preciso aprender a gostar de Deus.
Sabe um texto que me perturba tremendamente? É Filipenses capítulo 1, quando o apóstolo Paulo fala assim: não sei o que pensar, porque eu queria ir para o céu, mas também acho que devo ficar aqui na terra, apesar de ser incomparavelmente melhor estar com Cristo. Eu não acho incomparavelmente melhor estar com Cristo. Devia achar. Eu gosto demais daqui, dos irmãos, de ensinar a Bíblia, de pregar, do convívio. Só esse fim de semana eu conheci um monte de gente, irmãos novos, que maravilha. Gosto demais da terra, mas devia gostar mais de Deus. Devia gostar da pessoa, eu devia gostar de estar com ele. Você foi pedir o que para ele? Nada, eu só quero estar com ele. Você não tem um amigo, você não tem sua esposa, que às vezes vocês dois estão sentados, vocês estão fazendo o quê? Conversando. Nossa, como é bom estar na sua presença, Senhor. Eu sei falar isso na hora do louvor da igreja. Essa frase sai fácil, mas na vida, sentar com Ele e, de fato, ser gostoso estar com Deus, me ajuda, Senhor. Servir significa amar a Deus antes de todos os outros amores. Primeiramente e principalmente antes de amar a você. Meus irmãos, sabe qual é o maior concorrente de Deus no ministério pastoral? Você. Quantas vezes nós subimos no pódio que pertence a Jesus. Quantas vezes nós roubamos a glória que deveria ser exclusiva de Jesus. Você e eu fomos criados para funcionar bem, nós temos que estar com Deus. Você já reparou em Gênesis capítulo 1 que Deus manda a terra produzir os vegetais? Certo? Porque os vegetais, a terra é fundamental para os vegetais. Deus manda as águas produzir os peixes. Porque a água é fundamental para os peixes. Mas quando Deus cria o homem, ele conversa não com a terra, não com a água, ele conversa entre si para criar o homem, porque ele é fundamental para o homem. Sem ele, nós não vamos funcionar bem. Sem ele, o seu ministério não vai funcionar bem. Entenda isso, por favor. A essência de quem quer servir a Cristo é amar, é gostar de Deus. É o relacionamento com Jesus acima de todos os outros relacionamentos. É seu coração batendo no ritmo dele. Em último lugar, servir a Cristo significa a mensagem do Evangelho acima de todas. Qualquer que quer perder a sua vida por causa do Evangelho, a achará. Irmãos, há muitas coisas boas e necessárias a serem feitas no ministério, mas somente o Evangelho de Jesus mudará a eternidade das pessoas. E Evangelho eu posso ter tanto a visão mais restrita, o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus nasceu, se identificou, tornou-se carne, habitou entre nós, morreu no nosso lugar, ressuscitou, é o nosso Salvador, o nosso substituto, o nosso Redentor, o nosso único caminho, verdade, vida. Então, ou o Evangelho como toda a pregação do estilo de vida daquele que crê e segue a Jesus. A mensagem de Jesus, amados, precisa ser pregada com muita fidelidade e simplicidade. Precisa ocupar a centralidade do meu ministério.
Não pode ser aquilo que você quer pregar. Você e eu, nós obreiros, não temos mensagem própria. Nós somos dispenseiros. Dispenseiro é quem cuida da dispensa. E a dispensa é um lugar onde tem as coisas, alimento. Se fosse fábrica, era um almoxarifado, seja lá o que for. Então a dispensa tem aqui. Aí alguém fala lá, 1 quilo de arroz. Você vai lá e pega 1 quilo de arroz e leva para eles cozinharem 1 quilo de arroz para alimentar o pessoal lá. A dispensa do Senhor está aqui, irmãos. O que o povo precisa? É esse texto. Você vai lá, estuda, vê o que já está aqui, não inventa nada. Descobre o que está aqui. Não vamos ajudar Deus, gente. Ele sabe o que faz. Descobre o que está aqui e leva para o povo. Agora, nesse trajeto, não acrescenta nada. Seja um dispenseiro fiel. A mensagem não é o modismo da época. 28 anos de pastorado no Brasil, passei por alguns modismos. É muito difícil não entrar nessa. A mensagem não é o que a minha denominação ou o que o meu povo quer ouvir, é o que o povo precisa ouvir. Tem que ser a mensagem do Evangelho de Cristo acima de todos. Quando compartilhamos este Evangelho de Jesus, aqui ou lá em Moçambique, quando somos usados para anunciar e ensinar a palavra de Deus, o Senhor Jesus diz que nós vamos achar uma dimensão nova para as nossas vidas. Pastor Fernão é um pastor em Moçambique. Pastor de uma igreja Assembleia de Deus, numa cidade chamada Morumbene, na província de Inhambane. Pastor Fernão já é avô, fez o nosso treinamento para pastores. Pastor Fernão é um daqueles pastores já idosos que não tiveram quase treinamento nenhum por causa da guerra. A guerra acabou em 1994, ele já era pastor. E ele, então, não teve tempo, muito pouco treinamento. Então, nós temos que ajudar esses pastores a trocar o pneu enquanto o carro está rodando. Muito bem? Então, nós temos um treinamento lá que ajuda a como estudar a Bíblia e a ensinar a Bíblia. E depois temos um outro curso mais de vida cristã, que fala a respeito do perdão que Cristo nos deu, como nós devemos buscar o perdão, perdoar outros, família, vida devocional e assim por diante. Pastor Fernão me convidou para pregar na igreja dele. Lá fui eu, minha esposa e eu. Só que quando eu recebi o convite, ele já falou assim, e pastor, o domingo que o irmão vai pregar, o texto da pregação é o seguinte, me deu o texto. Eu pensei, senti firmeza, porque isso não acontece nunca em Moçambique. Você vai e prega o que você quer. Não, Fernão, por que você... Não, é que aqui agora a gente está pregando. Uma sequência, então esse é o desse domingo. Tá bom. Tive que preparar um sermão, não é verdade? Estava acostumado a esquentar os velhos sermões, mas agora tive que do zero fazer o sermão. Tá bom. Preparei o sermão, cheguei na igreja do pastor Fernão. Lá estava uma igrejinha de caniço. Caniço é um bambuzinho, assim, né? Telha de zinco, baixinha, e estava o pastor Fernão e toda a liderança dele. Assembleia. Mas assembleia é raiz, viu? Tem assembleano aqui, não tem, não? Isso. Irmão, na sua igreja, quando a gente prega, ainda é terno, paletó e gravata? Não. Tá vendo? Já não... Não, eu gosto daquele ali, ó. Moçambique... Estou brincando. Um calor lascado, terno e gravata. E o suor desce gostoso. Oh, glória a Deus. Manda, Senhor, manda. Lá fui eu. Cheguei na igreja, pastor Fernão falou, pastor Nogueira, queria apresentar nossa liderança, os evangelistas, os diáconos. Esses aqui já fizeram
o curso de formação cristã que nós damos, que é muito voltado à vida cristã. Esses aqui estão a fazer, eles não falam fazendo, estão a fazer. Estão a fazer, e esses aqui vão fazer o ano que vem. Porque na Assembleia, gente, você tem que entender um negócio. Na Assembleia a gente não pergunta se quer. Certo? Vai fazer. Não é? É negócio de ficar escolhendo. Vai fazer. Aí o Fernão falou para mim, pastor Nogueira, eu já falei que se alguém quer ser líder aqui na igreja, de agora em diante, tem que se preparar no curso de formação cristã, no mínimo. Se possível, ele e a esposa. Falei, que bom, Fernão. Aí fomos para o culto. Culto em Moçambique é culto, gente. Culto. Não é esse negocinho que é, na verdade, uma mensagenzinha de WhatsApp. Culto lá demora umas 2h30, 3 horas, assim. Bom. O recorde lá em Moçambique foi 3h40. Beleza. Você levanta, vai no banheiro, come banana, volta, e vai. O negócio vai. Aí começamos o culto. Ele está construindo uma igreja enorme, do lado daquela de Caniço. Paredes, buraco de janela, mas não tem cobertura. Só tem cobertura no palco. O culto é de manhã. O sol, certo? Não tem cadeira. Cada um traz a sua cadeira ou esteira. Então, o que o pessoal fazia? Muito simples. O pessoal sentava na sombra, dependendo da parede, né? Dependendo a sombra está aqui. À medida que a sombra ia mexendo, eles iam mexendo com a cadeira. E não tem nenhum problema, irmãos. A sombra vinha para cá, eles vinham para cá. Teve uma hora que eu tinha metade da igreja na sombra dessa parede, metade da igreja na sombra daquela outra parede, na parede do fundo, e no meio, solão, ninguém aqui. E tudo bem, irmãos. Porque a essência é o povo. Na esteira, na sombra, na cadeira, aonde está, estava lá. Pregamos o texto que ele tinha mandado. Aí fui almoçar na casa do Fernão. Fernão tinha perdido a esposa há pouco tempo por câncer. Debaixo da árvore, enquanto a gente almoçava, ele falou para mim, pastor Nogueira, nos últimos 2 anos, eu fiz devocional com a minha esposa todos os dias naquela varanda. Depois que eu aprendi. Eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Pastor, eu não sabia amar minha esposa. Mas eu aprendi. E aí ele me disse, teve um dia que eu chamei as minhas 2 filhas, que já eram casadas, senhoras. Eu preciso falar com vocês, minhas filhas. Elas vieram. Eu quero pedir perdão, porque eu não fui um bom pai para vocês. Eu errei. Agora, meus irmãos, vocês precisam entender. Um homem moçambicano, chefe, pastor, pedir perdão para a filha, nem pensar. Isso é impensável se não for a obra do Espírito Santo fazendo, florescendo a palavra de Deus uma vez implantada naquele coração. Isso é mudança. Eu estava diante de um pastor que até pouco tempo atrás pregava historinhas, agora prega a palavra. Até pouco tempo atrás indicava uma liderança por outros motivos, agora prepara a sua liderança. Até pouco tempo atrás não amava a esposa, amou a esposa, esteve diante do Senhor por 2 anos seguidos, não era orgulhoso, chefe das filhas, pediu perdão. É Deus mudando, é o Evangelho fazendo diferença nas vidas. Isso é o que vale. Não é as centenas e centenas ou milhares de pessoas que você quer ter na sua igreja. Que tipo de pessoas estarão na sua igreja? Que tipo de modelo você vai ser? A mensagem de Deus acima de tudo. Vamos terminar. A única forma de nós acharmos a vida abundante
A única forma de acharmos a vida frutífera é nos entregarmos a Deus e aos outros, pois o resumo de tudo é amarás o Senhor teu Deus e ao próximo. Eu sempre fico pensando, e eu, onde é que fico nessa jogada? Deus, o próximo, eu, e não tem o versículo que fala sobre eu. Logo, tira você da jogada, ame a Deus e ao próximo. Coração do ministério. O coração de servir a Deus é um estilo de vida onde sai um e entra o outro. É amar a Deus acima de todos os amores. E é pregar a mensagem do Evangelho acima de todas as mensagens. A minha oração é que você, ao terminar aqui, esteja amando mais a Deus do que nunca. Pregando o Evangelho puro, fiel, mais do que nunca. E sabendo, meu querido, que aquele papel que você vai receber, esperamos, no final, que se chama diploma, significa apenas que você terminou uma parte, a parte acadêmica, a parte racional. Mas o verdadeiro certificado virá primeiro do teu povo vendo a tua vida antes de ouvir a tua mensagem. E o certificado verdadeiro, como diz o apóstolo Paulo, virá do Senhor. 1 Coríntios 4 fala isso. Não, eu não vou ser avaliado por esse, por aquele, nem por mim mesmo, mas pelo Senhor. E eu quero só perguntar para você, o que o Senhor vai te dizer? Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor resolveu nos chamar. Chamar para ti e chamar para a tua obra. Agora o Senhor resolve, na sua bondade e graça, nos preparar. Prepare a nossa mente, mas, por favor, prepare os nossos corações. Mostra-nos aonde nós temos que mudar. Mostra-nos aonde nós temos que deixar, desapegar, trocar. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Peço a tua bênção sobre esses alunos no início dessa jornada, que seja uma jornada reveladora e quando forem confrontados, que eles possam reagir contigo, quando forem encorajados, que possam agradecer. Peço por cada um deles, pelos seus futuros ou atuais ministérios. Abençoa-os, no nome do Senhor Jesus. Amém.